Para você que ficar até o final da aula, eu vou liberar um cupom com 50% de desconto no nosso mais novo curso da Educação Cristã. Um curso que vai elevar o seu nível intelectual e espiritual na esfera da educação cristã, de Gênesis a Apocalipse, tratando da educação da cultura hebraica e também da cultura neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Esse curso é um curso que vai te enriquecer muito, aulas gravadas ao vivo, em sala de aula, material PDF e certificado de conclusão de curso. Fique até o final e você receberá uma condição especial de 50% de desconto. Meus queridos irmãos, saudação de paz. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Matheus Felipe, seu amigo de sempre, e estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre com as revistas das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse segundo trimestre, teremos, então, o título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O comentarista desse trimestre é o ilustre Elianai Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas da CPAD e autor dos livros Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo e muitos outros. Nós vamos estudar 13 lições nesse trimestre, como de costume. Nós vamos estar juntos ao longo desse trimestre e estudaremos 13 lições juntos, que são elas: a primeira lição, o verbo que se tornou carne; a segunda, o novo nascimento; a terceira, a verdadeira adoração. Veja só. A quarta lição, Jesus, o pão da vida. A verdade que liberta será a quinta lição. Lição 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Lição de número 8, uma lição de humildade. Lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Lição de número 10, a promessa do Espírito. Lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Lição de número 13, renovação da esperança. Pois bem, dito isso, nós vamos estaremos ao longo desse trimestre estudando, debruçando, nos aprofundando no Evangelho de João. Antes, deixe-me trazer algumas peculiaridades do Evangelho de João para você. O autor, o comentarista dessa lição, o nobre pastor Elianai Cabral, escolheu o Evangelho de João, e o texto áureo é João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Antes, nós vamos ver algo sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho singular no seu tocante ao seu modo escriturístico, ao seu modo literário e ao seu modo em que foi composto. João, ele vai declarar no seu evangelho as duas naturezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são a natureza humana e a natureza divina. Jesus pleno homem, Jesus pleno Deus. O evangelho de João também conta com singularidades. Por exemplo, nós vamos ver no evangelho de João 8 milagres muito bem concatenados para demonstrar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também veremos neste evangelho uma peculiaridade demonstrando a humanidade plena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho de João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, é um evangelho em que narra, faz uma narrativa e introduz o verbo eterno na história, o verbo eterno habitando, assumindo a forma de homem e habitando entre nós. Lição de número 1, o verbo que se tornou carne. O texto áureo da nossa lição nos informa o seguinte: se encontra em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Temos ainda a verdade prática da nossa lição, que vai nos ensinar que o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 14.
Acompanhe comigo na tela que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Versículo de número 10. A luz estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Visto isso, acompanhemos então uma introdução sobre a nossa lição. Nesse trimestre, nós vamos estudar o Evangelho de João. Ao longo dessas 13 lições, estaremos embasados nesse Evangelho, nesse olhar, nessa perspectiva de João, vendo Jesus como Deus e como homem. Diferentemente dos evangelhos sinóticos, que vão tratar apenas da biografia, João se preocupa na pessoa, em revelá-la e mostrá-la de uma perspectiva diferente da época. Na introdução, nós podemos entender o seguinte: João apresenta Jesus como Filho de Deus que foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, ou seja, o nosso Salvador. O Evangelho de João desenvolve uma autêntica cristologia, pois o autor retrata a pessoa de Jesus como uma visão das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. João teve oportunidade de perceber as características divinas e humanas de Jesus, pois João, sendo um dos seus apóstolos queridos e amados, sempre esteve presente nos momentos de intimidade com Cristo, ouvindo diretamente os seus ensinos. Por isso, João traz essa perspectiva. Só poderia ser alguém que esteve intimamente ligado, conectado com Jesus. Pois bem, fica evidente essa perspectiva de João quando ele usa o termo grego logos, que significa verbo ou palavra, para exemplificar a tese filosófica do logos. Apenas como razão ativa no mundo, João estava enfatizando não só a divindade de Jesus, mas também a sua humanidade como Filho de Deus, que tornou possível a sua morte expiatória pelo pecado no mundo. Para chegarmos a essa conclusão, é preciso analisarmos os primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. João vai trazer a perspectiva da pré-existência do Verbo. João está colocando no seu evangelho, está colocando para nós que Jesus é pré-existente, ou seja, ele está colocando para nós que antes de tudo, ou no princípio de todas as coisas, Jesus, como Verbo, na eternidade, porque ele é eterno, já estava lá. Os textos dos primeiros 18 versículos do capítulo de número 1 de João são tratados por teólogos como o prólogo do Evangelho. A palavra prólogo ganha sentido especial nesse primeiro capítulo do Evangelho, porque João inicia sua narrativa sobre Jesus afirmando a natureza divina do Filho. E então ele o denomina de Verbo. João utiliza essa linguagem própria, que nós não vemos em nenhum outro dos evangelhos, porque esta linguagem é uma linguagem de alguém maduro na fé. Essa linguagem, e o Verbo se fez carne, diferentemente dos outros evangelhos que nós não vemos essa declaração. Por que nós vemos ela em João? Porque essa é uma declaração madura, uma declaração maturada dos pensamentos, da ideia e da teologia de um apóstolo que viu, testemunhou, presenciou e viveu coisas sobrenaturais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando João escreve esse evangelho, 40 anos depois do ministério de Cristo, 70 anos depois da era comum, a era cristã, do nascimento de Cristo, João teve tempo para maturar, desenvolver e aplicar as suas ideias de forma
que nós pudéssemos entendê-la. Por isso, ele concatena essa ideia e traduz para nós essa linguagem. Outro detalhe desse prólogo é que João tem uma inspiração na forma de prosa e linguagem. E isso tem uma característica um pouco poética, pois alguns eruditos chegaram a declarar que João utilizou alguns fragmentos de um hino oferecido, que os primeiros cristãos cantavam. Mas é importante frisar, isso é uma linha de pensamento. Nós não temos nenhum documento, nenhuma fonte histórica que afirme isso. A verdade é que João foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer essa introdução literária no seu evangelho. Veja bem, tem um teólogo que eu gosto muito, D.A. Carson, e ele faz uma citação, eu quero lê-la para nós. Escreveu em seu comentário de João o seguinte: o Logos que estava junto com Deus no princípio, entrou na história para que, como Filho de Deus, que foi enviado ao mundo, se tornasse o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. Dada essa introdução, vamos para a palavra-chave da nossa lição, que é encarnação. O primeiro tópico, o Evangelho de João, nós precisamos entender o seguinte: na autoria e data, eu já adiantei para vocês. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, onde ele vai dizer ali, João, capítulo de número 21, versículo de número 20 ao 24, onde ele diz o seguinte, versículo 24, este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, João escreve o seu evangelho. Ok? O propósito do evangelho. O propósito do evangelho de João, ele tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele não vai se tornar, ele é o Filho de Deus. O propósito do evangelho de João, também em uma linguagem comum, objetiva e prática, é nos mostrar que nós temos um Deus que não é apenas um Deus que está distante, mas que se introduziu na história e se relacionou e continua se relacionando conosco até os dias de hoje, e conforme Mateus também escreve, até a consumação dos séculos. Veja que ele começa escrevendo a respeito do verbo no princípio. No princípio, João 1:1. Vamos fazer uma análise desse texto? No livro de Gênesis, a palavra princípio refere-se à criação do universo material. E no Evangelho de João, o termo princípio retrata a criação de algo novo, que é a igreja do Senhor. Então você tem que ter em mente esse contraste da palavra princípio entre o primeiro Sefer da Bíblia, que é Breshit, ok? Sefer é livro, Breshit é Gênesis, ok? E nós temos também a palavra princípio, o conceito da palavra princípio aqui no Novo Testamento, na cultura neotestamentária. Então veja bem, no texto de Gênesis, no princípio, quando o céu e a terra foram criados, a palavra já existia. Ele não era um ser criado, como algumas denominações, se é que assim podemos colocar, algumas seitas, alguns partidos colocam que ele foi um ser criado. Ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Nós lemos, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Um argumento fortíssimo para a defesa da sua fé. Pois bem, dado esse raciocínio, João também, lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8, ele vai colocar ele como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, João também vai tratar da pré-existência de Jesus, afirmando que se ele é o princípio, ele não foi criado. Se ele é o final, ele não pode ser criado, porque tudo que é criado pode ter fim. Ele é autoexistente, ele é, porque ele é Deus. O que nós percebemos aqui é o verbo imperfeito no original, e ele sugere uma existência supratemporal absoluta do verbo divino. Na verdade, João, como discípulo de Jesus, reconheceu essa pré-existência indubitável e colocou para nós que ele não foi criado. João está declarando que o nosso Jesus não foi criado, não é fruto de criação. Pelo contrário, ele é o criador de todas as coisas. No princípio era. Vamos fazer mais uma análise dessa outra parte do versículo. No princípio era. João 1. Na linguagem da Bíblia, a palavra princípio tem um caráter absoluto. Olha só, outra face da palavra princípio. A palavra princípio não se choca com a eternidade do verbo.
Por quê? Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora pense assim, em um princípio, ok? Nós temos a linha da eternidade e em um princípio. Por que em um princípio? Porque a partir dali passou-se uma ação, passou-se a ter uma ação. Ou seja, a partir dali foi-se criado um princípio na eternidade. Então veja bem, nós temos a eternidade que não tem princípio, mas a partir dessa atitude, em um princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso não significa que Deus teve um começo, mas o que Deus fez passou a ter um começo. Ok? Quando o apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo como o primogênito de toda a criação, em Colossenses 1,15, não se refere a Jesus como ser criado, porque a palavra primogênito refere-se à posição de Cristo como herdeiro e soberano de toda a criação, como Filho de Deus, o Eterno Pai. E nós podemos encontrar essa referência no livro, na carta do apóstolo ou na carta do autor anônimo, nós não sabemos exatamente quem escreveu. Alguns advogam que foi Paulo, outros vão advogar que foi Barnabé, outros vão advogar que foi Apolo, enfim. Nós sabemos que o autor é anônimo, mas o seu texto é canônico. Nós encontramos aí essa pré-existência quando o autor aos Hebreus vai dizer, e outra vez, quando introduz o seu filho no mundo, diz: todos os anjos de Deus se levantem e o adorem. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia esta referência. Nós temos também aí, em João 1, no princípio era o verbo. Vamos fazer mais uma análise para que fique bem digerido e para que fique compreensível essa ideia do verbo na sua mente. No grego do Novo Testamento, a palavra verbo é logos. E significa palavra. Segundo o teólogo Larry Perry Spencer, ok? A definição de logos denota razão, tanto quanto linguagem. Olha só que interessante. Razão com referência aos gregos, ao pensamento dos gregos. E linguagem com o pensamento, com referência ao pensamento hebraico, de palavra, de pensar, de estudo, ok? Então, veja só, em sua maneira de entender o termo logos, ele inclui o modelo pelo qual Deus fez a si mesmo conhecido pelo homem. Eu vou repetir isso, porque isso tem que ficar gravado na sua mente. Em sua maneira de entender o termo logos, ele incluiu o modo pelo qual Deus fez a si mesmo conhecido pelo homem. Ou seja, então a encarnação de Cristo é Deus personificando-se e introduzindo-se no Cronos, no nosso tempo, para se relacionar conosco, para caminhar conosco, para nos ensinar e principalmente para nos redimir. Por isso, a melhor definição, segundo Spencer, da palavra logos, ou seja, é a revelação da expressão, o revelador e manifestador Deus. Ou seja, para Spencer, a palavra logos é a supremacia da expressão reveladora e a manifestação suprema de Deus. Porque Paulo vai dizer, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Nunca esqueça isso. No nosso segundo tópico, antes, acompanhemos a sinopse. O Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos a vida nele. Veja só, no Evangelho de João nós temos 8 milagres. Nós temos 8 milagres que vão mostrar a natureza de Jesus, a natureza divina. Nós temos textos que vão nos mostrar a humanidade de Jesus. No Evangelho de João nós vamos ter esse contraste. Nós vamos ver por ora o Jesus divino e nós vamos ver por ora o Jesus humano. Por quê? Nós chamamos isso, dentro da teologia, de união hipostática, ok? Ou união teantrópica. Teanto, ok? De teos. Teos é Deus no grego. E antropos é homem no grego. Ou seja, teantrópica, o Deus homem. Ou seja, o Deus que se fez homem, não o homem que se fez Deus. Ok? Parece um simples trocadilho, mas não cai nessa armadilha. Nós temos 8 milagres, que João ele vai colocar no seu evangelho espalhado para nos mostrar a divindade na pessoa de Cristo.
O primeiro milagre se encontra em João 2, do 1 ao 11, a transformação da água em vinho. O segundo, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54, a cura do filho de um oficial do rei. O terceiro milagre se encontra na cura de um homem coxo no tanque de Betesda, capítulo de número 5, versículos do número 1 ao 19. O quarto milagre se encontra na alimentação de mais de 5 pessoas no Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo do número 1 ao 14. A quinta operação milagrosa de Jesus se encontra no capítulo de número 6, do versículo 15 em diante, mais exatamente ao 21. A sexta operação miraculosa demonstrando a divindade de Jesus se encontra em João, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 41, a cura de um homem cego de nascença. A sétima manifestação da divindade de Jesus operando coisas sobrenaturais se encontra no capítulo de número 11, na ressurreição do seu amigo, assim como a Bíblia o chama, Lázaro. E por último, o oitavo milagre, a oitava manifestação da divindade de Jesus operando sinais miraculosos se encontra em João, capítulo de número 21, versículo de número 14, aquilo que nós chamamos de pesca maravilhosa ou pesca sobrenatural, ok? Segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro ponto do segundo tópico, a revelação que ultrapassa o passado. O apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho. No princípio era verbo. É provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que Jesus é o verbo de Deus, no princípio, possuindo uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Aquela questão que eu falei para vocês do em um princípio, ou seja, não exatamente quando a Bíblia diz no princípio era o verbo, não está dizendo que em um princípio o verbo foi criado, mas em um princípio o verbo estava com Deus na eternidade. Então, preste muita atenção nisso. A palavra princípio não denota o princípio que Cristo foi criado, mas João está relatando um princípio em que o verbo estava com Deus criando todas as coisas. A palavra princípio pode ser usada e foi usada por João quando ele transportava para o passado, ou seja, João está nos arremetendo para um passado, ok? Em uma eternidade em que Deus era o agente ativo quando todas as coisas foram criadas. Na visão de João, Jesus já existia como Deus e era a palavra que estava com Deus. No livro de Gênesis, essa palavra faz a abertura da Bíblia, expondo a criação de Deus. O apóstolo João refere-se à criação de tudo. Marcos, por exemplo, começa seu evangelho usando a palavra princípio ao escrever. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, se Marcos escreveu sobre o ministério público de Jesus na terra e ele dá um princípio para esse ministério, João também escreveu um princípio, mas um princípio quando Deus, por intermédio de Jesus, do Logos, da palavra, cria todas as coisas. O que João queria expor em seu evangelho era o fato de que Jesus era o verbo de Deus e era Deus, e por isso ele já desfrutava da existência infinita, sem início e sem fim. Esse é o grande mistério que só será revelado quando a igreja e todos os santos estiverem com ele para sempre. E aqui fica uma pergunta. Você tem certeza que você vai estar lá naquele dia? Como você se considera? Um crente salvo ou um crente que frequenta a igreja? Lembre-se, naquele dia só haverá espaço para os que são filhos de Deus. Repense, reviva e reveja as suas condutas e repense os seus princípios. No segundo ponto, a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como alfa e ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Jesus tem uma natureza divina. Jesus é divino. E em termos de deidade, ele é igual o Pai. Ele já existia por si mesmo e estava com Deus. No texto de João, capítulo 5, versículo de número 26,
Jesus, além de declarar que o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao seu Filho para ter a vida em si mesmo. Foi Jesus quem disse. E isso demonstra que a sua natureza divina, ela vai revelar que ele é a fonte da vida eterna. E que aquele que o conhecer receberá a vida eterna. Ora, isso é uma lógica. Eu não preciso nem recorrer a dicionários, nem a comentários bíblicos para entender a linguagem de João. O que João aqui está colocando para nós é: só posso dar aquilo que eu tenho. Logo, Jesus disse que se alguém cresce nele, receberia a vida eterna. Só quem tem a vida eterna é Deus. Ele está dizendo, está declarando: eu sou o autor da vida. Ela está em mim. Eu sou a vida. Então, se vocês creem em mim, vocês a receberão, porque eu lhes darei. Jesus, como Logos divino, existia Jesus, como Logos divino, existia no princípio, estava com Deus e era Deus. Sua pré-existência é indiscutível. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3 afirma essa citação. Nós temos ainda João 17, capítulo 5, versículo de número 24. Esse texto eu faço questão de pegar a minha Bíblia e ler junto com você aí em casa. João, capítulo de número 17, versículo de número 5. E depois leremos o versículo de número 24. Poderia recitar esse texto, mas é um texto fantástico que vai nos dar um subsídio e uma compreensão muito grande. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo de número 5 diz: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, em um princípio, ele estava lá, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade, com todos os seus atributos. Versículo de número 24 do capítulo referido. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus não foi criado. Jesus, quem criou todas as coisas, antes da fundação do mundo. O Logos do Evangelho não é, como afirmam alguns teólogos equivocados, a razão impessoal, como pensavam os estoicos, mas é o Deus pessoal que age e opera como pessoa. Ainda, entendamos uma coisa: a natureza essencial do Verbo. Deus é eterno, o Verbo também. João, no livro do Apocalipse, apresenta Jesus como Alfa e Ômega, princípio e fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa citação você encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Esse texto é chamado prólogo, como um modo de apresentação da mensagem que João tinha para passar no livro do Apocalipse na pessoa de Jesus Cristo. João descobre no termo verbo o próprio Deus vivendo entre os homens. Para João, o Logos não era um conjunto de ideias, como os filósofos gregos pensavam. Não, para João, o Logos é a personificação, a manifestação, a encarnação de Deus. É o meio pelo qual Deus se introduziu no tempo cronológico e habitou, interagiu, redimiu e salvou e lavou com seu sangue a humanidade. Ou seja, Jesus foi conhecido. A mensagem que João quer transmitir é: o Deus adorado, distante e de certa forma desconhecido, habitou, viveu, foi adorado e reconhecido pelos homens. A sinopse do segundo tópico da lição nos ensina o seguinte: o Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história. O propósito da encarnação era literalmente tornar Deus conhecido e salvar o homem. Antes, entendamos um pensamento a respeito do verbo. O que João quis dizer com verbo? O termo grego logos foi traduzido para o português como verbo, mas ele foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação. Salmo de número 33, versículo de número 6, que diz: pela palavra, pelo verbo, do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Eu ia dar um subsídio trinitário para vocês, mas eu não sei se a cabeça de vocês vai suportar, mas veja bem. Aqui está a Trindade. Prova cabal da Trindade
agindo, criando e cooperando mutuamente entre si. Pela palavra do Senhor, Adonai. Aqui é o tetagrama que aparece. E Yud, Re, Vav, Re, no original. Foram feitos pela palavra, pelo verbo, palavra, o Filho, Adonai, o Pai, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. O Pai, o Filho e o Espírito. A palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas. Oséias 4:1. Olha só o que diz. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. E a lei de Deus, o seu padrão de santidade, Salmo de número 119, versículo de número 11, esse versículo você já conhece, sabe de cor e salteado. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Enquanto na filosofia grega, o termo logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento. Na cultura hebraica, é outra forma de referir-se a Deus. Assim, a descrição de Jesus como o verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada. João 1,14. Então veja bem, João pega esse contraste. João não tira da sua cabeça a ideia de logos. João simplesmente pega a ideia hebraica, pela palavra os mundos foram criados. Pela palavra, ou seja, está dizendo que Deus, o Pai, o autor, o consumador da nossa fé, o criador do universo, Adonai, Elohim e tantos outros títulos quanto ele tem na cultura veterotestamentária. João pega essa ideia e diz, esse aqui é o verbo, esse aqui é a palavra. Ele agora introduziu-se na história e habitou entre nós. Por exemplo, João 14, o comentário bíblico, o ISB, vai dar a seguinte ideia para nós. Ele nos informa que no grego original, ali o texto de João 14 está dizendo o seguinte, e o verbo encarnou, armou a sua tenda e esteve em nosso meio. Ou seja, nós vimos, nós tocamos, nós interagimos, nós fomos ministrados por ele. A frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. Terceiro tópico, a encarnação do verbo. A manifestação do verbo e a luz do mundo. Primeiro ponto. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra. Antes de tudo, o verbo era a palavra revelada. Esse termo aparece com uma designação no Novo Testamento, João 1 e João 1,14. Apocalipse 19:13, ok? Você também pode encontrar essa referência lá. A palavra reflete a mente de Deus e revela o próprio Deus para os homens. Hebreus 1:3. Vamos ler esse texto? Carta anônima, carta de autor anônimo, Hebreus, capítulo de número 1. Isso é uma aula e você tem que folhear a sua Bíblia. Senão, não seria uma aula. Carta do autor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3. Olha o que diz. O Filho, que é o resplendor da sua glória, de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja só, a expressão exata do seu ser. Agora, olha só isso. A palavra, ou seja, a ideia de palavra, reflete a mente de Deus e revela o próprio Deus para nós. Olha o texto. O Filho que é o resplendor da sua glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem mais pode ser exato? Quem mais pode ser exato a Deus, senão Ele mesmo? Nesse prólogo, o texto de João capítulo 1, versículo de número 1 ao 14, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo narra sobre o estado pré-existente de Jesus e a sua atividade no plano eterno de Deus. A expressão no princípio
reflete a existência eterna, o verbo logos. No versículo 2 e 3, João aponta para Jesus como Criador original, mediado pelo Pai de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. O verbo divino era e é a personificação da vida, ou seja, sua vida é pré-existente. Nele estava a vida. O texto diz literalmente, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João vai pegar essa expressão e vai fazer um contraste. Ele diz as trevas, ou seja, as trevas não a compreenderam. Outra tradução diz as trevas não venceram a luz. João agora pega esse princípio dos primeiros versículos da eternidade, mostra a pré-existência, a divindade, mostra a atuação do verbo juntamente com o Pai na eternidade, criando princípios, e a partir desses princípios, João agora pega essa linha tênue e aplica no nosso tempo. Aí ele diz que as trevas não venceram a luz, ou seja, João está dizendo o seguinte, a luz resplandeceu nas trevas. Ele quer dizer que a luz habitou em nosso meio, mas o nosso meio não compreendeu porque nós andávamos em trevas. Tanto é que ele declara, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, João, ele diz o seguinte, que João Batista, ali naqueles versículos, ele veio para dar testemunho sobre a luz, mas ele não era a luz do mundo. E ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que coisa, não? Aí ele continua e diz, e a vida era a luz dos homens. Na relação entre o pai e o filho compartilha da vida do pai, mas tem existência própria. Posteriormente, Jesus se identifica como sendo os dois elementos ao mesmo tempo, luz e vida. Ele mesmo disse em outra ocasião, eu sou a luz do mundo, João 8,12. E também, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, João 14,6. É interessante que João reúne luz e vida para afirmar que Jesus é o verbo divino e veio a este mundo para alumiar o mundo em trevas e conceder a vida aos que já estão mortos em delitos e pecado. E a luz resplandece nas trevas. Capítulo de número 1, versículo de número 5. E João, quando cita esse versículo, está falando da incapacidade dos pecadores entenderem a mensagem de Jesus, especialmente os judeus que o rejeitaram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então João, ele começa, para você se nortear, recapitulando, ele começa falando da pré-existência, mostrando que Jesus não foi criado e todas as coisas foram feitas por ele, no versículo 2, ou seja, ele quem criou, ele não foi criado, ele é pré-existente, estava na eternidade, estava em um princípio, criou todas as coisas, e esse Deus que criou todas as coisas agora resplandece das trevas, habitando em meio aos homens. Esse é o prólogo de João, ok? E aqueles pelos quais ele escolheu não o reconheceram quando ele veio. Aí João 1,12 vai dizer o seguinte, mas a todos aqueles que creram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem mais tem poder para adotar filhos para o pai, senão o próprio pai? Voa lá, amigos. Matamos a charada. Responde essa daí, testemunha de Jeová. Responde essa daí, adventista. Quem mais pode adotar um filho senão o próprio pai? Segundo ponto do terceiro tópico da nossa lição. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a salvação a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto judeus quanto gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino e a redenção de toda a humanidade. João 1,12. Vamos ler, volta para lá. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, cheio como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A manifestação, terceiro ponto, a manifestação e a habitação do verbo. A frase, o verbo se fez carne,
sugere a humanização de Deus, ok? Então veja só, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte, que Jesus então esvaziou-se da sua glória. Mas esse esvaziar não é ficar sem ter. Na nossa concepção, e aqui tem várias interpretações, a minha interpretação nesse texto é que ele esvaziou no sentido de que ele tinha os atributos, mas não recorreu a eles, para que como homem, sofresse como homem, fosse crucificado como homem e redimisse a humanidade como homem. Porque como homem nos dá a esperança de, ainda que humanos, vençamos o pecado pelo poder do seu Espírito, como ele o fez, para que possamos estar fixados, anelando na bendita presença. Essa é a minha posição quanto a esse texto. Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Olha o termo que algumas traduções colocam. No sentido de despojar ou privar-se da sua glória de divindade que tinha para ter a forma de homem. Ele não esvaziou da sua essência, mas esvaziou dos seus atributos, ok? Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas abdicou-se das suas atribuições divinas. Ou seja, a glória não é a essência. A glória são os atributos, a essência é quem ele é, Deus. Com isso, ele manifestou-se, e como o próprio texto nos versículos que sucedem vai dizer, e foi reconhecido em figura humana. Paulo também disse que tomando a forma de servo, ele se fez semelhante aos homens, ok? Então veja bem, Cristo não fez de conta que seria um homem. É importante a gente entender isso. Ele literalmente, verdadeiramente foi homem, sem nunca ter perdido o vínculo com a sua divindade. O nome que se dá para isso, para esse fenômeno é união hipostática ou união teantrópica. União teantrópica. Theos, no grego, de Deus, e antropos, de homem, ou seja, Theos, Deus, antropos, homem, o Deus homem. Como eu já falei aqui para vocês, ok? A união hipostática, a união teantrópica. Alguns usam o termo união hipostática, outros usam o nome união teantrópica. São os dois nomes que são usados no campo acadêmico da teologia. Imaginemos o que uma frase como, por exemplo, o verbo se fez carne, João 14, ela seria capaz de provocar na cabeça de judeus. Então veja bem, para eles, eles tinham a ideia de um Deus onipresente, como alguém que enche os céus e enche a terra, e ter que ouvir um discurso que esse Deus que tudo criou agora se fez carne e iria sofrer como homem, muito complicado. Muito difícil de se assimilar essa mensagem. Ouvir um discurso de um Deus que se humanizou, se tornou homem e esteve entre os homens, sentindo as necessidades de fome e de sede que os homens sentem, para muitos isso era uma blasfêmia. Ele era o Deus, por exemplo, ele era o Deus que se encarnou como ser humano para se revelar como Salvador de todos os homens. Olha só, João 1,18, Hebreus 1, do 1 ao 3. Nós já lemos Hebreu. Vamos ler agora João 1,18. Olha só, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava junto do Pai é quem o revelou. Então veja bem, ele era o Deus que se encarnou como um ser humano para se revelar como o Salvador de todos os homens. Que forte, que declaração o comentarista coloca para nós. Olha só, ele simplesmente humanizou-se sem nunca ter perdido a sua essência. Como escreveu o pastor Natanael Santos em seu livro A Glória do Verbo. Olha só, que subsídio fantástico. E preste atenção nisso que eu vou ler para vocês agora. O termo grego hologos refere-se à palavra que aparece no versículo 14 com ousadia. Porque João não disse que a palavra, o logos, assumiu a humanidade, mas falou que a autoridade, que a palavra se fez carne, foi uma suprema revelação, porque o apóstolo nos leva a conhecer Deus de modo pessoal e glorioso. Mediante a manifestação da palavra no Calvário, ainda mais de João que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitação é skeno,
que significa que ele armou seu tabernáculo ou a sua tenda. Daí o comentário bíblico Weisbe trazer aquela conceituação teológica do grego que eu já coloquei para vocês. Então veja bem, as limitações do verbo encarnado. Jesus teve limitações? Como homem? Eu não tenho dúvida que sim. Porém, a lição que fica para nós, sabe qual é? Como homem, ele sempre andou no poder do Espírito. Como homem, ele sempre andou em obediência ao Pai. E como resultado, o Pai fez coisas maravilhosas por intermédio do seu ministério. Um dos propósitos da humanização de Cristo, creio eu, era mostrar que como homem ele venceu sem seus atributos, sem recorrer à sua glória pré-existente, para nos mostrar que como homens também nós podemos vencer o pecado. Por isso ele mesmo declarou: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão." O que me maravilha na encarnação é que quando Jesus ele se encarna, ele aceita as limitações humanas e vive dentro disso. Ele conquista para nós a vida eterna. Na narrativa do encontro de Jesus com Nicodemos, no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 17, Jesus diz a Nicodemos: "Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele." O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, estimulando-os a que estivessem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2,5. Que esse sentimento Jesus experimentou ao assumir a encarnação. Ele demonstrou toda a humanidade, revestindo-se de nossa natureza e humilhando-se ao papel de servo nesta natureza que ele assumiu. Ele era uma pessoa distinta. Jesus preferiu aniquilar-se da sua glória, esvaziar-se divina para assumir a natureza humana com o propósito de salvar a todos. O seu desejo de resgatar o homem dos seus pecados fez com que Cristo abdicasse da sua glória e seus atributos divinos. Que amor é esse? Que fez quem estava lá em cima descer aqui embaixo. Que amor é esse? Que fez quem tinha algo, coisas inefáveis, coisas invisíveis, coisas extraordinárias, coisas que a nossa mente não pode compreender. Que sentimento é esse? Se não um sentimento de amor. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu cuidar de nós. Ele decidiu nos salvar. Então, a partir de hoje, nunca esqueça do sacrifício. Quando tudo estiver triste, lembre-se de Jesus. Lembre-se que o maior sacrifício dele, ele já começou se despindo da sua glória para nos redimir. Lembre-se que o maior sacrifício foi dele. Nunca esqueça que o sacrifício dele não foi em vão. Se você está vendo essa aula agora, se você ouviu tudo isso que eu falei, se você está ouvindo tudo isso, agora saiba de uma coisa: onde quer que você esteja, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Confesse a Ele nesse momento e que o Espírito Santo vá de encontro contigo e conforte seu coração e a sua alma. Procure uma igreja mais próxima, sirva a Deus, viva uma vida piedosa. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para concluir a lição, eu quero dizer o seguinte: o versículo de número 14 faz uma conexão entre eskenon, que é a palavra que nós vimos, e a expressão "e vimos a sua glória", para denotar a manifestação visível e a autorrevelação de Deus, entre aspas, em carne. Sabemos que a glória de Jesus foi manifestada mediante os seus sinais milagrosos no primeiro ministério terreno. Conforme está escrito em João 2,11, principiou assim Jesus os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Para concluir, eu digo o seguinte: o verbo que estava com Deus no princípio entrou na esfera do tempo e da história da humanidade, tornando-se homem para salvar a humanidade de seus pecados. Foi por você que ele morreu. Foi por você que ele sacrificou-se naquela cruz, para salvar, para te lavar e te remir de todos os pecados. Essa foi a nossa aula de hoje. Te espero na próxima lição. Sábado que vem estaremos aqui às 8 da noite, no horário de sempre. Que Deus te abençoe.